Boa noite, queridos. Mais uma vez, convido você a abrir a sua Bíblia comigo lá na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Queria conversar com você um pouquinho nessa noite sobre uma igreja triunfante. E nós encerramos semana passada uma série de mensagens sobre uma vida triunfante, sobre uma vida vitoriosa. Lembram que nós usamos 2 domingos para passar o texto de Isaías 58, dos quais muitas das promessas, se não todas as promessas que encontramos ali, eram promessas que diziam respeito a coisas que Deus quer fazer e nos abençoar aqui nessa terra. E eu queria, nessa noite, iniciar, se não uma série de mensagens, mas trabalhar um pouquinho sobre também uma visão celestial. Porque o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai dizer que se nós esperamos em Deus só para essa terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então, nessa noite eu gostaria de conversar com você um pouquinho sobre uma igreja militante que será a igreja triunfante. Por quê? Porque você já deve ter aprendido que sem luta não há vitória, sem batalha não há quem saia vencedor. Então, hoje eu queria iniciar, à luz desse texto, falar um pouquinho de eternidade. Por quê? Porque quando nós focamos as 15 promessas, e que são só promessas, se você olhar lá em Isaías capítulo 58, só promessas que dizem respeito a esta terra, coisas que nós podemos viver quando nós nos enquadramos dentro da vontade de Deus, coisas que nós podemos experimentar quando nós nos enquadramos à vontade de Deus, aqui nessa terra, isso nos faz ver algo mais próximo, ter uma visão mais de perto. No ano de 2010, eu trouxe uma mensagem aqui falando do texto de Jeremias capítulo 2, onde o Senhor diz assim: vê, Jeremias, eis que te ponho por profeta. E eu falava um pouquinho sobre que a visão, eu não sei quantos aqui já perceberam com o passar dos anos que a visão já não é a mesma que era quando garotinho ou garotinha, Então, quando a gente pensa nessa ideia de ter uma visão de Deus, o que Deus quer que nós vejamos, o que Deus quer que a gente perceba. Às vezes na vida espiritual pode acontecer conosco o que acontece na vida natural, que é, em algum momento, nós vivemos e passarmos por alguma deficiência na visão. Por exemplo, quem aqui já ouviu falar de miopia? De repente até tem alguém aqui que passa por isso. Mas a miopia, ela é uma dificuldade de ver de perto e de longe. A miopia é a dificuldade de enxergar de perto e de longe. De longe. Olha só. A gente pode, na caminhada cristã, se ficarmos focados só nessa terra, olhando só para as coisas dessa terra, o que Deus pode fazer na minha vida aqui, na casa, no carro, no casamento, nas circunstâncias, nós perdemos a visão do que está lá longe, ou poderia de repente estar bem pertinho, depende do que Deus está programando lá, Ele nunca conta para a gente o que está programando, de repente está bem pertinho, a gente não imagina, Mas a eternidade, passar a eternidade com o Senhor. Quando nós pensamos em eternidade, quando nós pensamos em salvação, quando nós pensamos em glória com Cristo, parece que está muito mais longe do que falar para você que Deus quer abençoar e restaurar a sua casa, sua vida, sua família, seu casamento. Não parece que está mais longe? Mas é uma realidade espiritual do que Deus quer para mim e para você, a eternidade. E o fato de Deus querer nos abençoar nas realidades terrenas, Ele quer nos fazer crer e confiar de que Ele está preparando um lugar na eternidade. Então, em algum momento, nós temos que tomar cuidado para que a miopia espiritual não nos pegue, que a gente pare de sonhar com a eternidade, de tão apaixonado pelo mundo que a gente está, de tão prazeroso que está a vida aqui nessa terra, que a gente pare de sonhar com a eternidade. E que deve ser o alvo de todo cristão. Então, a miopia é a dificuldade de enxergar de longe. Já a hipermetropia é a dificuldade do quê?
enxergar de perto. Eu tenho dificuldade de enxergar perto, eu tenho que colocar o óculos, porque senão o negócio fica tudo... Esses dias, o Rafael, meu neto, ele foi lá na casa do Douglas. Cadê o Douglas? Foi passar aqui, o Douglas foi passar aqui, né? Chegamos lá na casa do Douglas, o Douglas tinha um binóculo. E com esse binóculo, o Rafael chegou lá e brincou com o binóculo e ficou encantado com o binóculo. Aí, o que ele queria de presente de aniversário? Um binóculo. Então agora ele fez aniversário esses dias e ganhou um, né? Aniversário não, era o dia das crianças, esse dia ele ganhou um. Daí ele pegava aquele binóculo assim, ficava lá ali em casa, olhando da janela, ele conseguia ver, né, os passarinhos lá no campo do outro lado lá. Só que quando ele virava para a gente que estava do lado, já não enxergava. Ele tinha que tirar aquilo que facilitava ele ver para longe, para ele poder ver o que está perto. Nós também precisamos ter esse equilíbrio de olhar as coisas que estão lá longe, a eternidade com Cristo, mas também sonhar com as coisas que Deus quer fazer aqui, porque às vezes parece que não é pra gente. Deus está abençoando o A, o B, o C, e a gente diz assim: ah, mas eu quero Deus, eu quero a eternidade. Não, querido, essas coisas é para nós. Esses milagres, esses mimos de Deus, como nós ouvimos aqui esse testemunho, são mimos que Deus faz para nós. No dia a dia, quando a gente menos percebe, Deus usa a vida de alguém para mostrar que Ele está conosco. Deus usa a vida de alguém para mostrar que Ele está cuidando da gente nas pequenas coisas que a gente diz: ah, mas Deus é tão grande, sério, não vai se importar com isso. Se importa, querido. Deus se importa com os pequenos detalhes da nossa vida, com os mínimos detalhes da nossa vida. Então eu quero caminhar com você hoje, como nós caminhamos com as promessas daquilo que é daqui da terra, coisas que nós podemos apalpar, ver, sentir, provar aqui da terra. Eu quero caminhar com você nessa noite de forma, espero, rápida, olhando para a eternidade, olhando como aqueles que têm um encontro marcado com o Senhor Jesus na glória. Amém? Quantos aqui tem um encontro marcado com Jesus na glória? Você tem um encontro marcado? É isso que nós profetizamos quando nós participamos da ceia do Senhor, por exemplo. Porque quando o Senhor Jesus ordenou a ceia, Ele diz: olha, vocês vão fazer isso até que eu venha. E ele diz algo aos seus discípulos, ele diz, no último dia que ele está participando da ceia com os discípulos, diz: eu não vou mais beber do fruto da vide, até que aquele dia se cumpra, onde na casa do meu Pai nós faremos de novo essa mesma cerimônia, esse mesmo momento, só que agora na eternidade. Então, da mesma forma com que o Senhor espera e sonha conosco na eternidade, nós também precisamos sonhar. E eu quero ler com você em segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, ali no capítulo 1, eu vou ler a partir do verso 3 e vamos até o versículo 12. Diz assim: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus, que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chamas de fogo, tomando vingança contra todos os que não conhecem. Repete comigo: os que não conhecem. Vai ficar bom na segunda: os que não conhecem. Isso. Contra todos os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem. Repete comigo: os que não obedecem. Agora já ficou bom na primeira. Olha lá: contra todos os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus, estes sofrerão penalidade eterna e destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seres santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Portanto, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho, por isso também nós não cessamos de orar por vós,
para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pai querido, nós te louvamos. E eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra. Agradecer ao Senhor porque ela nos mostra, Senhor, que vale a pena. Vale a pena, Senhor, ser fiel, vale a pena ficar firme nas tribulações, vale a pena, Senhor, ficar firme nas adversidades. Haverá um dia, Senhor, em que nós estaremos na Tua presença e diz a Tua palavra que esse dia será um dia de alívio, um dia no qual, Pai, nós vamos desfrutar da Tua glória, vamos experimentar do Teu poder e vamos, Pai, comungar, Senhor, da majestade do Senhor aí na eternidade. Por isso, Pai, em nome de Jesus, enquanto compartilhamos a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo sonde cada coração, como cada um passou por essas portas, como cada um entrou aqui, Senhor, e eu oro para que o Teu Espírito Santo, Senhor, trabalhe no coração de cada um, trabalhe na mente, trabalhe na alma, Senhor, nos sentimentos de cada um nesta noite, trazendo a convicção, Senhor, de que nós somos Teus, e maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, e por isso, Pai, nós não desanimamos, por isso nós perseveramos, porque haverá um dia, como disse o apóstolo Paulo, Pai, que se nós combatermos o bom combate, completarmos a nossa carreira e guardarmos a nossa fé, há uma coroa de glória preparada para todos aqueles que esperam pelo Senhor. Por isso, Pai, nesta noite, abençoa a sua igreja enquanto compartilhamos a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós temos quem pela primeira vez aqui hoje, antes de nós continuarmos na palavra, nós temos aqui, acho que alguns parentes do seu Toninho, né? Do Wagner? Do Wagner? Olha só. Como é que nós recebemos quem vem participar do culto conosco pela primeira vez, igreja? Sejam bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui. O sobrinho do Wagner ficou queimando o feijão em casa para vocês virem, né? É isso? Olha só. Sejam bem-vindos. Queridos, vamos continuar então. Eu confesso para vocês que ontem à noite, quando eu li esse texto, desde terça-feira eu estava lendo esse texto e ele foi crescendo aos meus olhos. Ontem eu tentei fugir dele, no sentido de que eu pensei, mas será que eu não consigo achar algo assim mais motivador para ler e para compartilhar algo? E eu fui tentando, e olha que eu fiquei até umas 10, 11 horas da noite e não brilhava nada. Eu fui para os meus arquivos, eu fui para as minhas agendas, para tentar fazer uma busca e uma pesquisa, para tentar encontrar algo, porque eu estava até com medo de pregar essa palavra, na verdade. Mas não saiu nada. Falei, então Deus, é isso mesmo. Então eu quero compartilhar com você, à luz desse texto, como é uma igreja, ou que tipo de igreja é essa igreja, digna de ser elogiada, digna de ser um instrumento de uma promessa tão grande como nós vemos aqui, como nós percebemos o apóstolo Paulo, ele começa a elogiar, ele diz, olha, nós não cessamos de orar por vocês, porque a gente sabe que tem algumas qualidades em vocês que tem ressaltado e tem servido de testemunho para tanta gente. E eu quero que você acompanhe comigo e fique com esse texto aberto, porque quando eu olho aqui, eu vejo o apóstolo Paulo falando algumas coisas já no versículo 3, que é característica de alguém que é uma igreja militante. Quando eu falo uma igreja militante, entenda uma coisa, quando a gente fala em militante agora nessa época, você pensa logo em partido político, né? Os militantes do partido A ou B, né? Mas quando eu falo numa igreja militante, eu falo numa igreja que não para, uma igreja atuante, uma igreja que não fica estagnada. E não falo de uma igreja estrutura, de uma igreja coletiva, embora o coletivo esteja inserido nessa ideia, mas eu falo de uma igreja que é eu e você. Porque, queridos, uma vez, você já deve ter ouvido essa história, uma vez alguém chegou e disse ao pastor, essa igreja está morta. Essa igreja é muito morna, essa igreja está morta. Nós chegamos a ouvir de alguém que essa igreja não tinha o Espírito Santo. Mas alguém chegou e falou, essa igreja está morta. Aí o pastor falou, então já que essa igreja está morta, nós vamos fazer o velório e vamos sepultar essa igreja.
E no culto seguinte o pastor trouxe um caixão, colocou lá à frente, como nós fazemos muitas vezes os cultos fúnebres quando acontece aqui, e daí falou: agora eu quero que vocês venham e passem e vejam o defunto que aí está, que nós estamos velando para sepultar essa igreja. E enquanto as pessoas iam passando, e elas iam passando, e cada uma que passava olhava para dentro do caixão, e ela tinha reações diversas, umas choravam, outras saíam envergonhadas, outras saíam admiradas, e no final descobriu-se que o que tinha dentro daquele caixão era um espelho. E cada um que era participante, que era membro daquela igreja, que passava por ali, quando via o que estava para ser sepultado naquele dia, o velório era da sua própria pessoa, ela como igreja. Porque quando eu falo igreja, queridos, eu falo eu e você. Não adianta nós apontarmos: a igreja é isso, a igreja está assim, a igreja é assado, sendo que o Senhor Jesus não vai vir buscar uma igreja estrutura. O Senhor, quando Ele diz eu vou vir buscar a minha igreja, está falando de mim e de você. Então, quando nós lermos aqui algumas características de uma igreja militante, atuante, que funciona, pense na igreja como coletivo, mas pense em pessoas, organismo, e pense em você no teu individual, se você se encaixa nesses elogios que o apóstolo Paulo faz. E o primeiro deles está ali no versículo 3, que ele diz assim: olha, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. Amém? Repete comigo: a vossa fé cresce sobremaneira. Essa palavra cresce sobremaneira, dá aquela ideia de um crescimento extraordinário. A fé daquele povo não era uma fé estagnada, não era uma fé parada, não era uma fé que um dia aceitou Jesus e conheceu Jesus e agora é um membro da igreja placa tal. Não, era alguém que, como nós ouvimos aqui, né? Eu sou um embrião da fé, eu estou caminhando na fé, mas eu quero crescer, eu quero aprender, eu sei que tem mais para mim. Eu quero que você repita isso para você. Diz assim: Deus tem mais para a minha vida. Hoje você não vai falar com ninguém do teu lado, hoje só vai falar com você mesmo. Deus tem mais para a tua vida, Deus tem mais para você, e você precisa investir na tua fé. Você precisa acreditar que as experiências que você tem tido é só o começo, que as experiências que você tem conhecido, o Deus que você tem aprendido dele, é só o começo. E quando o apóstolo Paulo elogia essa igreja dizendo: olha, a gente não precisa nem sair falando dessa igreja de Tessalonicenses, aqui de Tessalônica, porque se ouve lá fora que a fé de vocês cresce sobremaneira. Era um povo que era a vista, o comportamento, o agir e o mover, como eles cresciam na fé. E só tem um jeito de crescer na fé, meu irmão. Quando nós olhamos o Senhor Jesus, Ele conta uma parábola do reino de Deus. Ele diz: o reino de Deus é semelhante a um homem. E conta a parábola do grão de mostarda. E fala que é como um grão de mostarda, que é a menor das sementes, mas essa semente, embora seja a menor das sementes, quando lançada na terra, ela produz. E ela é capaz de não só produzir uma grande hortaliça, mas de abrigar até as aves debaixo dela. E o Senhor Jesus então aplica isso dizendo àqueles homens que viram a figueira ser seca e dizem: Senhor, olha como secou aquela figueira, porque Jesus tinha dado uma palavra um dia antes daquela figueira. Ele passou por ela procurando fruto, diz a palavra, não encontrou, só tinha folha, e ele dá uma palavra sobre aquela figueira e diz assim: nunca mais nasça fruto em ti. Quando eles passam no outro dia, aquela figueira agora está seca. Eles dizem: Senhor, olha lá, a figueira secou. Ele diz: olha, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, repete comigo: como um grão de mostarda. Se tiverem fé como um grão de mostarda. Subi eu? Meu retorno sumiu aqui? Som, isso. Aquele dia o Valdomiro falou: é ruim a gente se escuta, mas eu, se não me escutar, eu fico perdido. Jesus não falava de tamanho de fé. Por isso, não pense que a tua fezinha aí, que você não alimenta e não faz nada com ela, vai resolver alguma coisa. Jesus não falava de tamanho. A tradução de Bíblia NVI, de repente você tem aí, não há problema você ter, mas a tradução da Bíblia NVI foi muito infeliz quando nesse texto eles colocaram: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. Jesus nunca falou de tamanho. Jesus falou: se tiveres fé como um grão de mostarda, que embora é a menor, quando você lança,
e você semeia, você vê que ela cresce. Só tem um jeito da nossa fé crescer. É essa fé que você tem, você pôr em prática. Se você ficar de braços cruzados, vendo as coisas acontecer, você vai sempre ter um testemunho para contar dos outros, e não os teus. Mas quando você põe a tua fé em ação, embora você possa dizer assim, puxa vida, eu estou enfraquecido na fé, eu estou abalado na fé, mas se existe um mínimo de fé aí, se você pôr ela em ação, você vê o Senhor se mover, você vê o Senhor fazendo, e quando o Senhor fizer, a tua fé cresce. Só tem um jeito de fazer a fé crescer. Se ela é igual uma semente, compra um macio, que é se vai aí, esse pessoal aí que vai vender, tem dentro de uma cartelinha, compra uma cartelinha de semente de mostarda, guarda lá no armário. Vê quantos anos ela leva para dar mostarda lá guardado no armário? Quantos anos ela leva para dar mostarda guardado no armário? Hã? Ela nunca vai dar mostarda, porque você precisa lançar na terra. A tua fé também é assim, a minha fé também é assim. Independente do tamanho que está a nossa fé, como está a nossa fé, ela precisa ser semeada. São circunstâncias na nossa vida, situações na nossa vida que nós podemos exercitar a nossa fé. Agora, o apóstolo Paulo, ele não só fala desse crescimento espiritual, ele vem falando, a vossa fé está crescendo, vocês estão crescendo espiritualmente. Ele fala de um amor fraternal que também vai aumentando. E queridos, é importante a gente entender isso, que na nossa salvação, isso faz parte dela. Esse amor fraternal faz parte disso. Quando ele diz o vosso amor, o vosso mútuo amor uns para com os outros vai aumentando. Quando ele fala desse amor que vai aumentando aqui, ele está falando daquele amor ágape. Eu não amo o Zeca porque ele tem um retorno, eu não amo o Zeca porque ele faz alguma coisa. Eu sempre falo para o pessoal do grupo do louvor aqui, aliás, eu falo para qualquer um que está envolvido no ministério, você é mais importante do que o que você faz no ministério. Você é mais importante para Deus do que o dom que você tem servindo a Deus. Porque de repente, se você estiver enfraquecido, você para de fazer. Então Deus precisa que você esteja bem, Deus precisa que você esteja forte, sadio, com a tua fé em dia, para você poder servir. Então não pense que quando a igreja olha para você, vê uma possibilidade de alguém que pode tocar, pregar, cantar, se envolver nesse ou no outro ministério. Não, o Senhor, quando olha para mim e para você, Ele não vê os talentos, Ele vê a pessoa. Os talentos é Ele quem dá, a luz do que Ele vê nessa pessoa. Então, quando você pensa nesse amor ágape, é essa afeição sem interesse, no cuidado com os irmãos uns com os outros, no cuidado uns com os outros. E como todo amor, seja o amor entre um casal, o amor entre os familiares, o amor entre uma amizade ou outra, como todo amor, esse amor ágape aqui, como corpo de Cristo e como igreja, ele demanda investimento. Ele demanda você ser abnegado em algumas coisas e você negar-se a si mesmo. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo o medo. A Bíblia diz lá em Coríntios 13 que o amor não se ensoberbece, que o amor não busca os seus próprios interesses. Então, quando o apóstolo Paulo aqui fala, e o vosso mútuo amor uns para com os outros vai aumentando, ele está falando de uma igreja que alimentava essa comunhão, essa koinonia. Você já deve ter ouvido falar essa palavra koinonia, a família espiritual de Deus. Eles tinham prazer de estar junto. Irmão, não se isole. E não se acha a última bolacha do pacote. Ah, está tendo tal coisa, eu não vou, eu sou bom demais para estar lá. Até porque a última bolacha do pacote não é a melhor, é a pior, né, Zé? Que é a que está mais quebrada, né? É a que está toda esmagada. E às vezes a pessoa não quer porque ela acha que está inteira, mas não está quebrada mesmo. Quando Paulo elogia essa igreja, a primeira coisa, ela tinha um contínuo crescimento na fé. E segundo, ela desenvolvia esse amor uns para com os outros. Irmãos, nós só conseguimos ser igreja juntos, nós só conseguimos ser corpo juntos. E quando o apóstolo Paulo elogia essa igreja e vem falar dessa promessa de eternidade, é para uma igreja que tem prazer de estar junto. Quem não tem prazer de estar junto, como é que você quer ir para o céu, irmão? Você acha que estão fazendo lá um Painville, Alphaville para você, lá no céu, só para você?
Vai chegar lá, eu não me dou com aquele, né? A linguagem lá do meu pai, né? Eu não me dou com aquele. Não, querido. Só vai para o céu e só vai ter lugar na eternidade aquele que estiver em paz aqui com o Senhor, aqui com os irmãos. Tem alguma coisa aqui? Conserta aqui. O Senhor Jesus diz: olha, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, conserta a caminho, enquanto não chega diante do juiz, porque se chegar diante do juiz, os dois vão ser lançados na cadeia até que conserte. O problema é que quando se trata de eternidade, lá não dá mais conserto, o conserto é aqui. O conserto é nesse momento. Então, quando o apóstolo Paulo elogia essa igreja, eu espero que seja uma marca dessa igreja também, alimentarmos amor uns aos outros, alimentarmos preocupação uns com os outros. Isso não é trabalho só do pastor, isso não é trabalho só do líder do grupo familiar, isso é trabalho de todos nós como igreja, alimentarmos o amor uns para com os outros, cuidarmos uns dos outros. Eu estou lendo um livro agora, um livro antigo, um livro sobre Caim e Abel, e o nome do livro é Onde está o teu irmão? Baseado naquela pergunta que o Senhor faz a Caim quando ele mata Abel e foge, e o Senhor se encontra com ele e diz: Caim, onde está o teu irmão? Ele diz: por acaso sou eu o tutor do meu irmão? E às vezes a gente pensa isso como igreja, vem aqui dentro, chega 7h10, sai, quando o pastor fala assim, vamos ficar em pé, para terminar, a pessoa já sai vazada, porque ela não quer cumprimentar ninguém na chegada, ninguém na saída, ela é tão boa que não, meu irmão, alimente relacionamento, alimente o amor uns para com os outros. Aí ele continua falando dessa igreja abnegada, e ele vai trazer, eu quero falar da promessa, da eternidade, entenda bem, não estou falando de coisas que você vai viver aqui, isso que nós vivemos aqui nos prepara para lá, porque olha o que ele fala, elogios que ele fala para essa igreja: vocês têm uma fé que cresce, vocês têm um amor mútuo. Ele diz assim: a tal ponto de nós mesmos nos gloriarmos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância na fé. Irmãos, entenda uma coisa: o Senhor nos chama para uma vida de constância. Repete comigo: constância. O que é constância, irmão? Passo a passo, não para não, porque esse texto ele continua, você vê lá, ele fala dessa constância em meio às adversidades, em meio às aflições, em meio às tribulações, quando as coisas não estão dando tão bem, como nós ouvimos aqui o Lúcio falar, né? Deus chega, né? A Bíblia diz que Deus corrige o filho que ama, que Deus trata com quem ama. O Senhor me ama demais, já ame o outro também, é muita adversidade. Mas quando a gente olha esse texto, ele vem falando: olha, a vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e tribulações que suportais. Eles tinham constância, irmãos. Eles não eram aquele que um dia estava firme, outro dia não estava, um dia estava bem, outro dia não estava. Se você chegar em casa e ler Levíticos capítulo 21, você vai ver qual eram as características de um sacerdote do Velho Testamento. Que tipo de sacerdote podia oficiar na presença de Deus? E por que eu remeto você a esse texto? Porque agora a Bíblia diz lá na carta de Pedro que nós fomos feitos sacerdócio santo de Deus, nação santa, sacerdócio eleito de Deus. O que antes era uma casta, uma tribo, uma família, os levitas, os sacerdotes, agora todo aquele que caminha com o Senhor Jesus é um sacerdote do Todo-Poderoso. Agora, que tipo de sacerdote nós somos? Quando você lê lá em Levíticos 21, você vai encontrar, e a Bíblia diz que o sacerdote não podia ser manco. O pessoal quando o Wagner está aqui, eles brincam com ele. Um dia eu preguei aqui e ele falou: pastor, estava tirando sarro de mim. Mas não, o sacerdote é aquele, não podia ser aquele que andava mancando. Aquilo era no literal, mas agora no Novo Testamento é na vida espiritual. A pessoa não pode ser aquela que um dia está lá embaixo, outro dia está lá em cima, um dia está lá embaixo, outro dia está lá em cima, um dia está lá embaixo. Irmão, Deus nos chamou para andar de vitória em vitória. Não é para a gente andar, hoje não.
Meu Deus do céu, parece aqueles emojis que tem lá no negocinho, a carinha triste, carinha feliz, carinha triste, carinha... o pessoal compartilha no Facebook, vai colocar, hoje estou triste, bota um que tem uma lagrimazinha. Não, querido, você não é um emoji espiritual, você é um filho todo-poderoso. Deus chamou você para andar de glória em glória, de vitória em vitória. Aí quando ele diz aqui, eles têm constância, mesmo no meio da adversidade. Ou seja, em algum momento esse pessoal se entristeceu? É claro, irmãos. Quem que não se entristece no meio do caminho? Quem que não passa por lutas? Todos nós passamos. Todos nós passamos. Tem dia que não está com vontade de vir para a igreja? Pois é, tem dia que eu também não estou. Tem dia que não está com vontade nem de levantar da cama? Pois é, tem dia que eu também não estou. Tem dia que você não está com vontade de ler a Bíblia, irmão? Tem dia que eu também não estou. Nós somos carne. Não adianta ficar espiritualizando aqui. Nós passamos por lutas, passamos. Nós passamos por adversidades, passamos. Nós passamos por aflições, passamos. Nós passamos por desafios extraordinários, passamos. Mas quanto maior extraordinário, quanto mais extraordinário o desafio, maior e mais extraordinária é a vitória que nós obtemos com o Deus que nós servimos. Quanto maior é a adversidade, mais nós vemos a glória de Deus. Há 2 domingos atrás nós tivemos aqui um momento o qual a igreja que esteve aqui presenciou. Alguém entrou aqui e acabou por ficar possessa aqui. Nós tivemos um momento de uma libertação ao vivo. Não deu nem tempo de levar alguém para a sala. Mas ela tinha falado assim: eu gosto disso porque eu vejo o poder de Deus. A Bíblia diz que Jesus veio para destruir as obras de Satanás. A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus diz: eu venho para que tenham vida e vida em abundância. Não importa a orquestração das trevas do inferno contra mim e contra a tua vida, contra o meu e contra o teu casamento, contra mim e contra a tua família. O Senhor que nós servimos é maior, amém? O Senhor que nós servimos é maior. E por isso que nós precisamos ter constância. Quando você estiver abatido, triste, desanimado, desanimada, saiba, existe um corpo de Cristo, uma igreja que ora com você e por você. Você não está sozinho. Você é parte de algo maior. Quando nós nos reunimos aqui como igreja, você bate os olhos, você vê bancos vazios. Nós estamos aqui em 30, 40, 50, 60 pessoas. Mas aí, nós fazemos um encontro de jovens, por exemplo. Pegamos a nossa Gide aqui. Nossa Gide casou, cresceu, mas pegamos os nossos jovens aqui, é um grupo pequeno, mas daí nós vamos para o Encontro Nacional de Jovens, tem lá 700 jovens adorando ao Senhor. Sabe por que nós somos parte de algo maior? Essa mesma igreja que está reunida aqui com esse grupo pequeno, é a igreja que vai estar reunida naquele texto que diz em Apocalipse: e eu vi miríades e miríades de povos de todas as tribos, línguas e nações adorando ao nosso Deus. Eu quero estar lá, irmão. Eu posso ser o único da minha família, embora eu sei que não sou, poderia ter sido o único da minha família, mas eu sei, eu quero estar lá. Não importa se a minha casa é 1, 2, 3, não importa se a igreja está em 20, 30, o que importa é que no dia que estivermos diante do Senhor, vai ser miríades e miríades de pessoas que um dia decidiram adorar o nosso Deus. Por isso, vale a pena ficar firme até o fim, amém? Vale a pena, vale a pena. Aí ele continua dizendo assim, olha lá: a tal ponto de nós mesmos nos gloriarmos em vós pela igreja de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as perseguições e tribulações que suportais. E agora que eu quero falar algo para você. Quem está com Deus, está com Deus. É redundante isso. Vai para a eternidade da glória. Quem não está com Deus, vai para a eternidade da perdição eterna. Não existe purgatório. Purga é um negócio terrível, não queira. Não existe o tal de purgatório, não existe uma segunda chance, não existe repescagem no reino de Deus. Quando nós jogávamos bola na época dos piazados que fazia campo de futebol, aqueles torneinhos de várzea, a gente ia jogar, aí o time da gente nunca era assim aquele time tão bom, né? Então na primeira pegada já tomava uma lapada, perdia.
Ia para casa? Não. Ia tentar um chapéu na repescagem, porque daí os outros se classificavam os melhorzinhos, e daí a gente ficava, ia tentar ser sorteado na repescagem para voltar para o grupo dos ganhadores. Na caminhada com Deus não tem chapéu de repescagem, ou você ganha de primeira, porque aquele que está com você já venceu por você, ou não tem chapéu de repescagem, ou é glória com Deus, ou eternidade sem Deus. E por isso que nós precisamos ficar firmes, irmão, em meio a toda e qualquer circunstância. Olha lá o que ele diz: sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo, se de fato é justo para com Deus que ele dê paga e tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois hoje atribulados, o quê? Alívio. Quantos aqui querem alívio? Quantos estão desfrutando do alívio de Deus? Tem uns que querem o alívio. Esse alívio aqui é lá na eternidade, mano. Esse alívio é lá na glória. O Senhor quer nos aliviar? Quer, mas existe um alívio maior ainda, que é aquele na glória, aquele no qual diz Apocalipse 21, lá não haverá mais pranto, não haverá mais luto, não haverá mais morte, não haverá mais dor, porque tudo haverá passado, e o Senhor diz: eis que eu faço tudo novo, tudo novo. Agora segue lá comigo. Essa constância em meio às perseguições, essa convicção, essa firme convicção aí, de você ser alguém constante com o Senhor. Abre comigo lá no Salmo 27, mantenha esse texto aberto para mim, por favor, esse de Tessalonicenses, nós vamos voltar nele. Mas ainda falando dessa constância na fé, essa firmeza na adversidade, essa firmeza nas aflições, essa firmeza quando você passa por alguma circunstância a ponto das pessoas não entenderem como você passou. Salmos 27, do versículo 1 ao 3 diz assim, para você entender como ele diz ali em Tessalonicenses, dizendo: a vossa constância em fé em todas as perseguições. Ou seja, não é só uma constância, é uma fé inabalável, é uma fé inabalável no meio dessas aflições. Olha o que diz Salmos 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando os malfeitores se me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. E ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim uma guerra, ainda assim eu terei confiança. Olha só, irmão, não é só uma constância, é uma fé inabalável. É uma fé que não se move nas adversidades, é uma fé que não se curva diante das adversidades. E eu quero desejar essa fé para você, meu irmão. Uma fé que não se curva nas adversidades, sabedores, como disse o salmista: o Senhor é minha luz, o Senhor é minha rocha, Ele é o meu sustentador. E Ele diz: ainda que estoure contra mim uma guerra. Porque tem dia que parece que uma guerra estourou contra a gente, não tem? A circunstância vem, pega a gente de assalto e parece que o inimigo diz: perdeu. E nessa hora você tem que estar convicto: eu sei quem está comigo, eu sei quem está comigo, eu sei quem está do meu lado, eu sei quem me guarda. Pode estourar uma guerra contra mim, mesmo assim eu vou manter a minha confiança. Aí ele vem falar desse juízo que é trazido para com aqueles que estão trazendo essa tribulação. Mas algo que eu quero que você perceba, e por isso que eu digo para você, que ou é reino de Deus, glória com Deus, ou perdição eterna. E perdição eterna não é só para aqueles que não conhecem a Deus. Versículo, se você olhar comigo lá o versículo 8, você vai ver falar, quando diz no versículo 7, que quando se manifestar o Senhor Jesus, os seus anjos e seu poder em chama de fogo, tomando vingança. Essa palavra vingança pode parecer dura para você, não sei como é o texto que você tem aí, mas a palavra vingança aqui é Deus reclamando a sua justiça, é Deus sendo justo.
Porque se tem uma coisa que às vezes parece para a gente, que quando ele diz assim, que Deus cumpra a justiça dele sobre a tua vida. Eu não vou fazer nada, mas que Deus cumpra a justiça dele. Parece que a gente está quase jogando uma praga na pessoa. Mas para quem é fiel para com Deus, a melhor coisa é saber que Deus é justo. Deus é justo. E aí esse texto vai falar de duas classes de pessoas que vão experimentar o juízo e a vingança de Deus, ou seja, Deus sendo justo. A primeira classe de pessoas é aqueles que não conhecem a Deus. Repete comigo: aqueles que não conhecem a Deus. Essa é a primeira classe. Mas pastor, que injusto! A pessoa não conhece a Deus e ela vai passar por condenação. Vai. Porque se você chegar em casa e ler Romanos capítulo 1, você vai encontrar Deus dizendo assim, que o que tinha de se conhecer de Deus é conhecido pelas coisas que Ele criou. As pessoas podem não ter tido nunca contato às Escrituras, até aqueles índios mais nas profundezas das selvas, onde eles não têm contato, lá na África, onde eles não têm contato, mas a Bíblia diz que o Deus, o que poderia se conhecer de Deus, é conhecido pelas coisas que Ele criou. E Deus vai levar em conta o entendimento que essa pessoa teve de Deus. Por isso que às vezes a gente olha alguns lugares onde estão servindo a Deus de um jeito muito esquisito para nós. E talvez Deus está aceitando mais o culto deles do que o nosso. Porque é o entendimento que aquelas pessoas têm de Deus. E Deus sempre vai nos cobrar à luz do que nós entendemos. Por isso que o mandamento que Jesus sintetizou no Velho Testamento diz assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Porque eu preciso amar a Deus conforme eu entendo Deus. E Deus vai cobrar esse amor de mim pelo que eu entendo dele. Por isso que a segunda classe de pessoa que vai experimentar o juízo de Deus, a primeira é aqueles que não conhecem. O segundo é aqueles que não... Ajuda aí. Não obedecem. Conhecem, mas não obedecem. Está entendendo, irmão? Pastor, você está assustando a gente. Gostaria de te assustar mais ainda. E tomara que você fosse... Porque toda vez que alguém está com medo... Você viu os filhos da gente quando estão com medo? Eles correm perto da gente. Quando você assusta o filho, o teu filho fica assustado, a filha fica assustada, a criança, o que ela faz? Ela corre por causa do pai, corre por causa da mãe. Oxalá eu te assustasse o máximo possível hoje, para você correr para os braços de Deus e saber que se você não obedecer a Deus, à luz do que você conhece, você pode estar sentado nessa cadeira e Deus recolher você parar no inferno. Porque Deus não está levando em conta quantas batidas de cartão você fez aqui na Igreja de Deus de Piraquara ou em qualquer outra denominação que você frequenta. O que Deus está levando em conta é o quanto você está obedecendo aquilo que Deus já informou para você da vontade dEle. Esse Deus é tão justo que faz assim... essa porção de promessas a uma igreja triunfante, uma igreja que milita, a uma igreja que cresce na fé, a uma igreja que cresce no amor, a uma igreja que luta nas adversidades, não desiste, não desanima, e vai fazer um contraponto com uma igreja morta, sem ação nenhuma, parada, e dizendo para eles: juízo, para vocês, glória, para eles, juízo. Que a gente precisa entender, irmão, que com Deus não tem jeitinho brasileiro. A gente pensa que em tudo daqui tem um jeitinho brasileiro. A eleição não está dando, é fraude. Não sei o que não está dando, é isso. Tem um jeitinho brasileiro para tudo. Os advogados são campeão em achar um pontinho para que eles tirem alguém da cadeia, para que eles não permitam que alguém vá para a cadeia, para que eles não permitam que tal coisa aconteça assim, porque um ponto da lei foi encontrado por um advogado falcatrua que achou um jeito para livrar. Mas deixa eu dizer a você, nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Nós temos um advogado justo,
Ele advoga por nós, em nosso favor, mas Ele é justo. Ele não vai dizer que você é um bom cristão se você não é. Ele não vai dizer para o Pai que você obedece se você não obedece. Ele não vai dizer para o Pai que você está firme se você está cambaleando. Ele vai te dar força para você ficar firme. Ele vai te dar força para você não desistir. Ele vai te dar força para você não parar. Mas no dia que Ele tiver que ser o teu advogado, Ele não vai mentir ao Pai dizendo: oh, não, dá uma chance. Não. Até porque esse mesmo advogado que nós temos hoje, Jesus Cristo, o justo, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, é o mesmo que se assenta no grande trono branco de Apocalipse capítulo 4 para julgar as nações conforme as suas obras. Ele advoga hoje e é promovido a ministro da justiça no dia do juízo final. Consegue entender isso? Hoje Ele é nosso advogado, hoje é o nosso Redentor, nosso Salvador, e naquele dia Ele se assenta no trono para julgar todos aqueles que, à luz do que Ele advogou, ensinou, instruiu, andaram na sua presença. Por isso que esse texto diz que há juízo, sofrerão penalidade. Olha a penalidade. Você olhou as classes, agora olha no versículo 9 a penalidade. Porque não tem habeas corpus. Na eternidade não tem habeas corpus. E esse texto diz assim: estes sofrerão penalidade eterna, de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Para aqui, querido, o céu não é céu porque é um jardim, porque tem os anjinhos voandinho, tocando harpa. O céu é céu porque Deus está lá, porque as pessoas estão diante da face do Todo-Poderoso. Por isso que a punição não é a remoção do céu, a punição é ser retirada de diante da face do Pai, da presença de Deus. O inferno não é inferno porque o diabo está lá. O inferno é inferno porque a pessoa está banida da face de Deus. Inferno na vida das pessoas aqui no natural. O inferno na vida das pessoas não é o diabo perturbando elas. Inferno na vida das pessoas é Deus deixando a pessoa ir conforme as suas próprias vontades e dizer: quer ir? Vá. Quando você lê Romanos capítulo 1, falei do Deus que diz que se dá a conhecer, mas quando você lê Romanos capítulo 1, você vai ver mais adiante, 3 vezes Deus dizendo assim: porque eles escolheram as paixões infames, Deus os entregou. Deus os deixou ir, Deus os permitiu andar. Querem ir com as suas próprias pernas? Vão, colham o fruto dos seus próprios desejos, dos seus próprios caminhos. Então o céu não é céu porque é um lugar gostoso, bonito e florido, como pintam em alguns filmes. O céu é céu porque Deus está lá e nós estaremos diante do Deus Todo-Poderoso, diante do Cordeiro, diante do Senhor. Por isso que esse texto diz: a punição é ser banido da face de Deus, da presença de Deus. Porque o que torna a nossa vida um céu não é o lugar, é a presença de Deus. Adão estava no paraíso, perdeu a presença de Deus, caiu no pecado, fracassou. Quando ele se afastou da presença, da face de Deus, fracassou. O Senhor Jesus estava no deserto, tentado pelo diabo, mas porque Deus era com ele, ele triunfou sobre as trevas. Então não é o lugar onde você está, é quem está com você. Você pode estar passando por uma adversidade, mas se Deus está com você, ali é um lugar de vitória. E você pode estar trabalhando, você pode estar vivendo na melhor casa, no melhor lugar do mundo, mas se Deus não estiver lá, aquele lugar é um inferno. Então não é o lugar, é a pessoa. Por isso que esse texto diz: a punição daqueles que não conhecem e não obedecem é ser banido da presença de Deus. Porque hoje é uma oferta de Deus para buscar a sua face, para buscar a sua presença, para buscar diante do Senhor. Quando você lê Amós capítulo 4, lá você vai ver Deus dizendo ao povo de Israel: olha, povo de Israel, eu quis trazer vocês para a minha presença e vocês não quiseram, então eu trouxe a fome, mesmo assim vocês não se converteram. Então eu trouxe as enfermidades e mesmo assim vocês não se converteram. Eu trouxe o cativeiro e mesmo assim vocês não se converteram. Aí a sentença que vem, Deus diz assim: e porque isso eu te farei, ó Israel, te prepara para te encontrares com o teu Deus.
Não é Deus dizendo assim, e porque isso te farei e te prepare para ir para o céu. É porque isso te farei e te prepares para se encontrar com Deus. Quando você vem a este lugar, eu espero, irmão, que seja o desejo do teu coração ter um encontro com Deus. Encontro com Deus não é um retiro de 3 dias, onde você é massacrado com palavras e mais palavras. Encontro com Deus é uma vida diária na presença de Deus. É um dia lá na tua casa, no teu quarto, onde você estiver, saber que você pode dobrar os joelhos, como diz Mateus capítulo 5, e ali o Senhor está com você. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o Deus que te vê em secreto te recompensará. É esse Deus que diz aqui, eles sofrerão penalidade eterna. Qual? Banidos da face de Deus, banidos da sua glória, banidos do seu poder. Essa é a pior punição para alguém que vai perder a eternidade porque amou mais o mundo. Essa é a pior punição, é não desfrutar da presença, da glória e do poder de Deus nunca mais. Então, quando o apóstolo Paulo vem trazendo esse incentivo à igreja de Tessalonicenses, ele vem mostrando, gente, vale a pena. Vocês estão certos, vocês estão no caminho certo, suportando, vocês estão no caminho certo, crescendo na fé, vocês estão no caminho certo, investindo nos relacionamentos, porque essa é a recompensa para aqueles que chegam na eternidade. Aí, ele vai mais adiante, e ele vem falar agora, em contrapartida com aqueles que vão sofrer o juízo, ele fala daqueles que suportando, vivendo em amor, vivendo em fé aqui, vão viver o alívio da glória, vão viver agora a glória eterna. O dia em que o Senhor haverá de buscar os seus filhos para estar com Ele. Chegará um dia, irmãos, que nenhum benefício dessa terra há de se comparar com o que Deus tem preparado para mim e para você. Nenhum dinheiro, nenhum sonho, nenhuma conquista terrena aqui pode ser comparado com o que está preparado para nós. É por isso que eu quero desafiar você a sonhar com as coisas aqui sim, projetar sim, trabalhar para isso, porque não adianta você sonhar também e não fazer nada para que o sonho aconteça. Trabalhe para que isso se realize, mas por favor não perca os olhos da eternidade, porque é lá que você vai passar toda a eternidade. E nós podemos passar aqui nessa terra 70, 80 anos, diz o salmista no Salmo 90, que a vida do homem é de 70, 80 anos, o que passa disso é canseira. E quem chega, raramente passa, mas findou-se aqui, chega do outro lado, agora é eternidade, e essa eternidade é decidida aqui, como nós vivemos aqui, como nós andamos aqui. Olha lá o que ele diz, ele vai falar agora desses que são dignos desse alívio, porque ele diz ali no versículo 5 que eles são considerados dignos. A Bíblia diz que eles são justificados por causa dessa perseverança na fé. Se você olhar em Apocalipse 14, 12, abre lá para mim, por favor. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Guardar os mandamentos e perseverar na presença de Deus, guardar a fé no Senhor Jesus. Ele diz: aí está a perseverança dos santos. É aí que nós somos guardados nessa promessa de alívio, de justificação diante de Deus. Diz ali no versículo que nós estamos lendo, a partir do verso 10, que quando Ele vier, Ele vai ser glorificado em nós. Jesus tem a sua glória, mas sabe onde Ele vai ser glorificado? Na sua igreja. Jesus tem a sua glória própria, mas é a sua igreja que vai glorificá-lo com a sua vida, com o seu comportamento. E esse texto diz ali no versículo 10, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós. Olha só,
Agora, ele elogiou a igreja. Ele fez um contraponto entre os que não guardam e não conhecem com aqueles que conhecem e guardam, falando de uma condenação eterna, de um juízo eterno, de um alívio eterno. E agora ele vai expressar o desejo da sua oração para uma igreja que está militando e caminhando, porque nós ainda estamos na batalha, amém, irmãos? Estamos caminhando firme na fé, amém? Entenda isso, salvação tem 3 processos, tá? Não pense que o dia que você deitou na água lá, pronto, agora você é um querubim ungido da guarda. O que tem esse título, a Bíblia diz lá em Ezequiel que caiu. A salvação é um ato, é um processo, e termina na glorificação. Você é salvo no ato quando você aceita Jesus. Nós estamos sendo salvos quando o Senhor vai nos santificando, e seremos salvos no dia em que o Senhor buscar, nos dando corpos glorificados. Então entenda uma coisa: o Senhor quer nos dar agora uma caminhada digna daquela eternidade. E ele conclui então esse texto de Tessalonicenses 7 dizendo: por esta razão não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito. Repete comigo: propósito. Ficou quase bom. O segundo acho que vai ficar bom. Repete comigo: propósito. Você entende que você não é um acidente? Você não está aqui por acaso? Tem um propósito. Deus escolheu você. Deus escolheu para você estar aqui hoje. Você não é um acidente. E ele diz: cumpra todo o propósito. 3 coisas: de bondade, de obra e fé. Qual é o propósito de Deus para mim e para você? Bondade, obra e fé. Esse é o propósito de Deus para nós. A bondade se expressa lá naquele amor fraternal, ágape, que nós falamos. Aí, se você for rápido de endereço comigo, vou fechar com 3 textos rapidinho. Provérbios capítulo 11, verso 17. Marca aí esse texto para a gente voltar a fechar nele. Provérbios 10, verso 11 e 17. Provérbios 11 e 17. Você é uma pessoa bondosa, irmão? Hein? Que nota você daria para você na tua hospitalidade? Tem gente que é fantástico na hospitalidade. A pessoa, para receber a gente na casa dela, assim, você, como diziam os antigos, não sabe o que faz, né? Para agradar a gente. Já tem uns que não vê a hora de você ir embora. Como é que você é na tua hospitalidade? Às vezes eu vou com a baixinha em alguns lugares e diz assim, para voltar lá só com uma intimação do muro. Porque parece que a pessoa não vê a hora da gente ir embora. Ao passo que tem algumas casas que parece que não dá vontade de ir para casa mais, porque a pessoa trata a gente assim de uma hospitalidade fantástica, uma bondade fantástica. É precioso, saiba que isso é precioso, irmão. E são qualidades de um cristão maduro em Cristo Jesus. Olha o que diz Provérbios capítulo 11, versículo 17. O homem bondoso faz bem a quem? Você ser bondoso é um investimento em você mesmo. É um investimento em você mesmo. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo não tem jeito, irmão. Porque a bondade nos faz as pessoas se aproximar de nós, a crueldade afasta. Então, se a bondade é um investimento em você mesmo, no sentido de as pessoas gostarem de estar perto de você, a crueldade afasta as pessoas. E enquanto está dando tudo certo, irmão, a pessoa já não precisa de ninguém mesmo. Né? Mas ninguém é tão superior assim que nunca precise de alguém. Nunca precise de alguém. Então, quando ele fala aqui de bondade, ele falando ali no texto de Tessalonicenses, olha, eu oro para que Deus cumpra o propósito dele em vocês. Primeira coisa, bondade. Esse cuidado mútuo, tenha prazer de estar com as pessoas, tenha prazer. Leve o grupo lá para a tua casa, mas rebaixamos o lanche com um chazinho, um café, irmão. Não precisa se dar festa lá, não precisa dar churrasco.
Se eu levar 30 pessoas lá em casa, pode levar o grupo familiar na sua casa. Tá aí, tem o Bethesda, do qual nós cuidamos lá no Vila Amélia. Tem o Ebenezer, do qual o Valdomiro e a Vânia cuidam aqui. Tem lá o Siloé, que a Meire e o Wagner cuidam. Participe dos grupos. Não seja munheca. Você aperta tanto isso que vai fazer igual a areia. Quando você aperta, vai escorrer pelos dedos. Porque você não quer ser corpo. Não quer participar. Unha de fome. A Bíblia vai dizer que a idolatria, você se agarrar ao teu dinheiro a tal ponto de você achar que não precisa de ninguém, só precisa dele. A Bíblia vai dizer em Salmos 46, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Não se agarre nas coisas, se cerque de pessoas, porque as coisas vão passar, mas as pessoas estarão sempre ali. E esse texto diz, bondade, seja bondoso, use o que Deus tem dado na tua vida para você ser bondoso com as pessoas. Por que Provérbios capítulo 3 vai dizer assim, honra ao Senhor com os teus bens? Você já doou casa aqui neste lugar? Já doou carro aqui neste lugar? Já doou bicicleta? Não, querido, nós nem pedimos isso. Tem algum lugar que faz essa doideira, mas nós não fazemos, tá? Não estou fazendo aqui. Só estou dizendo que tudo isso Deus te dá para você ser bondoso com as pessoas. Dê carona para alguém que precisa. Abra as portas da tua casa. Se Deus deu condições para você construir uma casa grande, não é para você morar sozinho, não, fuinha. É para você ter prazer de ter gente em tua volta. Por que Deus vai te dar uma casa grande se você não tem prazer de receber as pessoas? Por que Deus vai fazer você prosperar nas finanças se você não consegue dar um chazinho para o grupo de familiares na tua casa? Aí fica, um dia nós conversávamos sobre finanças na matéria que eu leciono no seminário na quinta-feira passada, sobre honrar ao Senhor com os nossos bens, e tinha uma igreja, ela existe ainda, lá no sítio cercado, mas uma vez eu fui pregar lá no culto e tinha um aviso assim no gasofilácio, oferte conforme a tua renda, para que a tua renda não se torne conforme a tua oferta. Porque tem gente que se Deus fosse dar para ela só o que ela dá para as pessoas, ela não recebia nada, porque ela não reparte nada. Eclesiastes vai dizer assim, lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Sabe quando? Naquele dia que você faltou aqui em casa, faltou, mas tem na casa do Zeca. O dia que eu tinha, eu reparti com o Zeca, então eu vou lá na casa do Zeca, aleluia. Irmão, nós temos que ter prazer e bondade em compartilhar, irmão. Vocês ficam compartilhando tanta coisa no Facebook, por que não pode compartilhar um cafezinho? Político, meu Deus do céu, eu fiz um propósito no meu coração esses dias, e Deus, quando me der vontade de compartilhar algo da política, eu vou compartilhar um versículo bíblico. Porque pelo amor de Deus, irmãos, o povo defende com garra tão ferrenha alguns políticos, e para Jesus a igreja nem sabe que ela é cristã, a escola não sabe que é cristã, a faculdade não sabe que é cristã, o trabalho não sabe que ela é cristã, mas sabe que ela é do PT, sabe que ela é do partido do Bolsonaro. Pelo amor de Deus, gente, nós somos crentes ou não somos? Aquele teu Facebook, a Maria tirou dela, mas sabe por que eu gosto de ter? Porque eu fico fiscalizando esse bando de crente que gosta de compartilhar um monte de coisa, menos o Evangelho. Menos o Evangelho. Bondade. Repete comigo agora, obras. Isso, abre lá em 2 Timóteo, nós vamos fechar já. Irmãos, nenhum café é tão caro quanto o que nós pagamos na viagem que nós fomos para Rio Verde, Goiás. Decidimos jantar em uma churrascaria em Londrina, e o pastor que estava nos acompanhando entrou no celular para procurar um restaurante, e ele procurou uma churrascaria. Disse, vamos juntar, vamos comer nessa churrascaria, vamos almoçar. E chegamos lá, estava tão bom o agrado, está tudo certo aí, está faltando alguma coisa? Aí esse negócio não vai prestar, é muito agrado. Terminamos de almoçar, quando vai indo lá, 2 Timóteo, você vai e eu não vou, né? Mas quando terminou o almoço, a Merinha saiu, foi no banheiro, ficou eu e o pastor na mesa, chegou um garçom assim, senhores aceitam um café? Normalmente quando você escuta isso, o que você imagina um café é?
Óbvio. Ele não tomava, mas eu falei, traz um para mim e para minha esposa, porque eu sei que ela gosta, traz ele. Ele trouxe um café ruim, aquele expresso. Pensa um café ruim aquele negócio, né? Bebe expresso que é só espuma, né? Aí tá, tomamos aquele cafezinho, fomos pagar. 3 almoços deu R$220. R$50 por pessoa o espeto corrido. Tinha mais um suco que nós tomamos. E cada cafezinho daquele, desse tamanho assim, R$7. Falei, meu Deus, com esse negócio eu compro 3 quilos de café, meu Deus. Então fica tranquilo, querido, se você levar o grupo familiar para a tua casa, faz um chazinho lá, no máximo para ter um tempo de comunhão, não precisa dar banquete não, nós vamos ter o nosso dia de confraternização dos grupos, nesse dia, então não seja munheca, que não seja isso que você fecha as portas da tua casa, porque quando você fecha as portas da tua casa, Deus fecha as portas de lá também, porque a Bíblia diz, eu abrirei os céus sobre vós, eu abrirei as janelas dos céus. Aí você quer que Deus abra as janelas dos céus sobre você, mas você não abre a porta para quem está do teu lado. Faz favor, né, irmão? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, para nós falarmos de obra, porque nós vimos ali que era bondade, obra e fé. A oração de Paulo pela igreja é que ela crescesse no propósito da bondade, da obra e da fé. Aí, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. Não escapamos disso. Você que tem aprendido, você que conhece, você que sabe, você não escapa disso.